Farei uma aliança de paz com as minhas ovelhas. Livrarei a terra de animais selvagens, para que as minhas ovelhas vivam em segurança no deserto e durmam nos bosques. Delas e dos lugares ao redor do meu monte eu farei uma bênção. Farei descer a chuva a seu tempo. Serão chuvas de bênção. As árvores do campo darão o seu fruto e a terra as suas colheitas. As ovelhas estarão seguras na sua terra e saberão que eu sou o Senhor, quando eu quebrar o jugo que pesava sobre elas e as livrar das mãos dos que as escravizavam. Já não servirão de rapina aos gentios, nem serão devoradas por animais selvagens. Viverão em segurança e não haverá quem as espante. Eu lhes darei plantação memorável, e nunca mais serão vítimas de fome na terra, nem terão de suportar a zombaria das outras nações. Saberão que eu, o Senhor, seu Deus, estou com elas, e elas são meu povo, a casa de Israel, diz o Senhor Deus. Vocês são minhas ovelhas, ovelhas do meu pasto. Vocês são o meu povo e eu sou o seu Deus, diz o Senhor Deus. Amém, queridos? Ezequiel, capítulo 34, episódio 26. Vem que eu vou te explicar esse capítulo hoje. Graça e paz, queridos, pastor Alexandre aqui, e hoje a gente está trazendo o capítulo 34 do livro de Ezequiel, estudos e confrontos do livro de Ezequiel, capítulo 34, episódio 26. Tá tudo desencontrado, né, amado? O capítulo está no número, a gente já caminhou bastante, o episódio está em outro. Por quê? Porque eu fiz alguns resumos lá do capítulo 28, 26, aí eu fiz os resumos, quem está acompanhando já sabe. Se você caiu aqui por acaso, tem problema não, fica calmo. Eu vou colocar um card aqui em cima, uma bolinha, ela vai aparecer lá naquele canto lá, ó. Quando aquela bolinha aparecer, quando você clicar naquela bolinha, o que vai acontecer? O YouTube vai te levar lá para o canal do Ministério Caminhos, e aí você vai poder assistir todos os 25 episódios antes desse. Querido, esse é o 26º episódio. A gente está caminhando e daqui a pouco a gente vai acabar estudos e confrontos do livro de Ezequiel. Amado, você não sabe como eu estou feliz. Não por acabar, claro, mas é porque, amado, não é fácil não. Mas enfim, se você não leu ainda esse capítulo, eu preciso que você leia o capítulo. Então, vamos fazer o seguinte, dá um pause aqui, né, ou depois, né, onde você preferir, vai lá e lê o capítulo 34. É muito importante que você leia o capítulo 34. Quando você lê, você não fica só com os comentários que eu teço, você não fica só com aquilo que eu estou falando, você já traz um conhecimento prévio e eu creio que é um conhecimento dado pelo Espírito Santo de Deus. Então, vai lá, lê o capítulo 34 antes de vir para o estudo, porque assim você já vai trazer algo bom para a gente discutir aqui. Amém, querido? Para a gente discutir não, né? Para a gente conversar aqui. Estudos e confrontos de Ezequiel, não repara o nome, parece que é um estudo, confronto. De vez em quando a gente é confrontado. Eu sou confrontado a cada estudo desse que eu projeto, cada roteiro que eu faço desse estudo, eu sou confrontado, amado. Há quem diga que não, há quem pense que não, mas eu sou confrontado. E acho que cada episódio eu me converto um pouco mais. Eu sei que essa linguagem aí não vai pegar bem, né? Vai ter gente aí, eita, se converte um pouco mais, como é que pode? Olha que besteira que ele tá falando. Não, calma, é só uma brincadeira. Mas a cada episódio que eu faço, eu cresço um pouco, Deus vai me moldando um pouco mais. A cada episódio, a cada capítulo, a cada trecho, Deus vai falando ao meu coração, eu vou me tornando um pouco melhor. Não que eu mereça, não que eu tenha que ser um pouco melhor, porque não há bem nenhum em mim, mas a palavra de Deus, ela é a água que limpa, ela é a penha que esmiuça a pedra, ela vai esmiuçar. Então, cada vez, estudos e confrontos é uma forma de confrontar mesmo. Quem estuda a Bíblia vai ser confrontado, não tem como dizer que não. Tá bom, querido? Então, quando Deus colocou no meu coração de fazer estudos e confrontos do livro de Ezequiel, a ideia era essa, trazer um estudo sistemático do livro de Ezequiel, onde eu leio o livro de Ezequiel, você lê junto comigo e a gente traz comentários expositivos a respeito desse livro. Algumas vezes, junto aos comentários, nós trazemos também
questões práticas da vida cotidiana, do dia a dia, para que a gente possa utilizar nos nossos dias. Amém, querido? Então, fica aqui comigo. Se você não me acompanha, se você não tem me acompanhado ainda, né? Pega lá desde o episódio primeiro, assiste o episódio do sonho, para você entender por que eu tomei a decisão de fazer esse estudo e esse confronto aqui do livro de Ezequiel. Amém, querido? Eu quero agradecer você que está aqui comigo direto, agradecer você que está aqui assistindo, agradecer você que está aqui acompanhando, você que não deixa, tá? O canal tem crescido. Eu vejo, amado, eu não fico, tem que crescer, tem que dar fruto, Não, amado. Mas quando eu entro para colocar o vídeo, eu vejo que entraram novos inscritos, entraram novas pessoas, e eu creio que são pessoas que estão vindo em busca de conhecimento, em busca de ouvir uma palavra, em busca de ter um entendimento maior sobre algum assunto. E se esse canal está servindo para isso, amém. Seja para toda a glória de Deus, tudo para a glória de Deus. Eu não faço nada aqui, tá bom, querido? Então, se eu puder te explicar melhor, amém. Mas também, se não for para fazer nada, atrapalhar eu não quero. Se não for para ajudar, atrapalhar eu também não quero. Amém, querido? Então fica aqui comigo, eu quero te agradecer. Agradecer você que me acompanha, agradecer você que está aqui no canal desde o início, que gosta dos estudos e confrontos. Que eu fico feliz por você e eu oro pela sua vida, né? A gente já está com bem mais de 200 pessoas no canal e eu quero dizer que eu oro pela vida de vocês. Eu oro por cada um de vocês. Vocês é o povo que me acompanha nesse canal. Eu não tenho a pretensão de ser pastor de ninguém, pastor virtual, até porque nada substitui a tua igreja local, nada substitui os cultos, nada substitui o esforço do teu pastor. Mas eu fico feliz de você estar aqui seguindo o canal. Eu entendo que é uma forma de ajudar você na sua formação. Eu louvo e agradeço a Deus pela sua vida e oro pela vida desses mais de 200 seguidores que tem aí, que são ovelhas, sim, ovelhas do Ministério Caminhos, que é só um ministério, não é uma igreja, tá bom, querido? A igreja sou eu, a igreja é você, tamo junto. Tá bom, querido? Então eu quero te agradecer, mas eu também quero te pedir uma coisa. Curte, dá o teu joinha, compartilha, comenta. É muito importante. Quando você curte, quando você comenta, quando você compartilha, você está dizendo para o YouTube que esse vídeo é relevante, que ele tem uma mensagem importante. E aí o que o YouTube faz? Através do Google, através do YouTube, ele entrega essa palavra para pessoas que entram pesquisando, pessoas que querem uma palavra de Deus. Então faz isso. É uma forma que a gente tem de espalhar a palavra de Deus. Eu boto a cara feia aqui gravando, como eu sempre falo, e você coloca aí a tua contribuição espalhando a palavra de Deus. Amém, querido? Vamos lá, vamos começar. Não repara se você ouvir muito barulho. Você vê que eu mudei a posição? Hoje eu estou dividido, né? O cenário está dividido. Está o cenário de Ezequiel, de estudos e confronto, está um pedaço do cenário dos sermões. Quem assiste sermões sabe, está aqui. Mas, presta atenção. Eu mudei a posição porque, assim, eu vou falar para os meus seguidores. Gente, tá um calor danado. Tá um calor danado. Então, assim, amado, você percebeu, não sei se você percebeu que nos últimos vídeos eu tenho suado igual cuscuz aqui. Então, assim, a janela está aberta, a porta está aberta, né? E aí o que acontece? Eu estou usando a luz natural, então se mudar um pouco, não repara, me perdoa, mas é a forma que eu encontrei para não ligar o ventilador. Porque se eu ligar o ventilador, o vento bate aqui, ó. O microfone é muito sensível, ele bate e fica um barulho irritante, sabe? Durante a gravação, ele é muito sensível. Qualquer pancadinha ele sente. Então, assim, para não ter aquele vento o tempo inteiro, eu não ligo o ventilador, tento não ligar. Eu vou tentar não ligar, tá, amado? Até onde eu conseguir. Hoje eu abri a janela e abri a porta. Se você ouvir um barulho extra, né? Você não repara não, que aqui é muito calmo. Eu tenho a agradecer a Deus por esse local. Porém, amado, assim, de vez em quando passa um desavisado, passa um terra seca, passa um filho de Belial aqui e grita, né? Ele não sabe falar com as pessoas assim, opa, bom dia, boa tarde, boa noite e tal, entendeu? Então é complicado. Se você ouvir barulho de moto, né, de gente passando, tem um avião que está passando para lá e para cá toda hora, não repara não. Infelizmente é isso, tá bom, querido? Então vamos lá, capítulo 34 de Ezequiel, vamos parar de enrolação, vamos direto para a palavra. Capítulo 34 de Ezequiel é um capítulo emblemático. É um dos capítulos assim da Bíblia que tem assim uma importância muito grande. Por quê? Porque é uma palavra de Deus contra os pastores, os falsos pastores, os pastores que tiram proveito das ovelhas do Senhor Deus. Querido, é uma palavra dura, é uma palavra muito responsável. Eu quero trazer essa palavra aqui debaixo da unção de Deus. Era para eu ter trazido essa palavra há uma semana atrás, mas eu não consegui.
O livro de Ezequiel é um livro muito pesado, é um livro muito difícil. Eu quero que você entenda esse peso que vem sobre a minha vida. Eu não estou reclamando, não sou vítima, não sou coitadinho, mas não é fácil. Não é fácil gravar Ezequiel, porque a gente é cobrado. A gente é cobrado como um homem de Deus e a gente também tem a retaliação do inimigo. Por quê? Porque são verdades. O livro de Ezequiel é um livro profético. E aí eu quero te fazer um lembrete para você entender esse capítulo. Do já e ainda não. Toda vez que Deus traz uma profecia, isso aconteceu com Isaías, aconteceu com Jeremias, aconteceu com Ezequiel, aconteceu com Daniel, aconteceu com os profetas menores, que não são menores nem em estatura e nem em importância aos profetas maiores. Eles são menores por causa da quantidade que eles escreveram nos livros, tá certo? O que acontece, amado? Quando Deus traz uma profecia, Deus tem aí o já e o ainda não. Ou seja, o já é a parte da profecia, ou a profecia integralmente, que vai se cumprir naquele momento, naquele contexto, com aquele pano de fundo. O ainda não é a profecia se cumprindo na sua integralidade no futuro, que geralmente nós associamos ao futuro apocalíptico, a um futuro mais de apocalipse, um futuro quando ele tem a ver, né, amado? Tem coisas que não tem a ver com apocalipse, não tem a ver com escatologia, então a gente não faz associação com a escatologia, tá certo? Tranquilo? Mas quando a gente vê um livro que traz muito juízo, como é o livro de Ezequiel, traz muito julgamento, traz muito juízo, o que acontece? A gente entende que esse livro é um livro profético e que esse livro ele está trazendo questões para o já, ou seja, para o pano de fundo de Ezequiel e para o ainda não, ou seja, ainda vai acontecer no futuro. E ainda tem, porque a linha profética de Deus, ela segue uma ordem, ela segue como é que eu vou te falar? Eu vou usar essa palavra mesmo, ela segue uma ordem. Eu quero dizer para você o seguinte, como a linha profética de Deus ela é baseada em justiça, a justiça é uma só, ela segue um ordenamento só, um ordenamento jurídico só. Então, o que acontece naquela época, ela serve de modelo, agora eu vou usar essa palavra, modelo, para o que vai acontecer no momento intermediário, antes do fim. Então, toda vez que vem um juízo sobre a terra, sobre uma nação, sobre as pessoas, esse juízo ele vai vir seguindo os padrões, o modelo estabelecido por Deus em justiça que já aconteceram em outro momento. Ou seja, como Deus não muda, da mesma forma que ele atuou em Isaías, da mesma forma que ele atuou com Jeremias, da mesma forma que ele atuou em Ezequiel, Daniel, é a mesma forma que ele vai atuar hoje, em 2021, durante a pandemia. É a mesma forma que ele vai atuar atuou 2020 e vai atuar aí pelas coisas que ainda vão acontecer. Até que chegue o tempo derradeiro, até que chegue o momento final. Um dia chegará o momento final. Então, nós assistimos no decorrer da história da humanidade vários mini-apocalipses. Mini-apocalipses. Eu estou explicando de uma forma didática, não de forma teológica, tá? Mini-apocalipses, momentos em que aconteceram questões escatológicas em tamanho menor, reduzido para aquele momento, para aquela nação, para aquele povo, para aquela localidade. Mas um dia vai acontecer o momento final. Um dia vai acontecer o derradeiro, o momento derradeiro, o ato derradeiro, tá certo? Então assim, querido, esse capítulo é emblemático, ele vai falar contra os pastores, tá? E aí já começa um problema sério, né? Os pastores, alguns pastores amigos me seguem aqui e muitos pastores que eu conheço, eu posso dizer que são homens de Deus. Não são perfeitos, como eu não sou, mas são homens de Deus. Pastores que me acompanham, pastores que cobrem a minha vida, pastores que cuidam da minha vida, pastores que me apacentam, tá? Então, assim, são homens e mulheres de Deus que estão aqui no canal, que seguem, e essa palavra não é para vocês. Deus aqui, quando vai falar, ele vai falar contra pastores que são relapsos. E aí vem a turma do deixa disso, para com isso, não toca nisso. E aí tem pastores que me acompanham aqui às escondidas. Tem pastores que assistem o meu canal escondido. Tem pastores que não gostam daquilo que eu falo, porque provavelmente é verdade, a Bíblia, então não é legal. Então vem logo a primeira defesa, né? Não, essa palavra não é para pastores, é uma palavra que fala da liderança de Israel. São os príncipes de Israel. Não, querido, não é. Vai ler a Bíblia, vai estudar um pouquinho mais, vai ler a Bíblia porque não é, tá? É um texto, assim, bem completo e eu vou dar referências
inclusive no Novo Testamento. E aí você vai ver que, como bate a referência, é impossível que esse texto esteja falando tão somente de liderança política. Não está. Outro detalhe também que a gente precisa levar em consideração é que eu já expliquei aqui que, naquela época, nunca foi plano de Deus dividir as coisas, ter uma liderança política e uma liderança religiosa. Não. A prova disso é que Deus não queria nem que a nação de Israel tivesse um monarca, não tivesse rei. Ele era quem reinava sobre a nação de Israel. O líder seria um representante humano dele. Amém? A gente vai ver isso em Samuel. Quem já entendeu a história de Samuel, o juiz, né, profeta, sacerdote, Samuel fechou aí as 3 pontas aí, vai entender isso antes de Samuel ungir Saul. Quem conhece a Bíblia, quem tem conhecimento da Bíblia, eu acredito que se você está no estudo é porque você tem um pouco de conhecimento bíblico, você sabe do que eu estou falando. Samuel tem um momento que ele vai chegar e vai desabafar com Deus, poxa, eles me rejeitaram, eles não querem mais que eu seja líder sobre eles. E aí Deus consola Samuel falando assim, olha, eles não estão rejeitando a você, eles estão rejeitando a mim. E era verdade, tá? Eles queriam um rei porque eles não queriam mais o controle divino. Mas Deus nunca quis uma estrutura política separada do próprio Deus. Ou seja, Deus queria uma estrutura teocrática. E Israel quis uma estrutura, né, monárquica, né, um rei. Eles queriam um rei para eles, e aí veio Saul, depois veio Davi e assim por diante. Bom, enfim, falar aqui de liderança que é tão somente política, né, para justificar os pastores que sabem que essa palavra estão batendo na cara deles, eles vão dizer que não, ele está falando besteira, esses pastores aí é só político. Não, vocês estão mentindo, vocês são mentirosos. Pastores que pregam isso são mentirosos. Por quê? Porque, na verdade, a gente sabe que Deus nunca quis essa divisão política-religiosa. Não. Deus sempre quis líderes que estivessem debaixo da vontade dele, debaixo da mão dele, e que liderassem o povo em todos os aspectos, em todas as dimensões da vida. A liderança espiritual, a liderança política, a liderança econômica, a liderança social. Era isso o plano de Deus. E esse é o plano futuro de Deus. Quando Deus vai falar aqui do verdadeiro pastor que ele vai mandar, ele está falando de Jesus lá na frente, no reino milenar de Cristo Jesus. Então, amados, essa mentira já cai por terra. Outras coisas vão cair por terra aqui durante o decorrer do texto que eu for falando, e você vai ver que, infelizmente, não dá para os pastores se justificarem com relação a isso. Todos nós estamos enquadrados, tá? O texto é dividido em 4 partes. A primeira parte vai do versículo 1 ao versículo 10, que é uma palavra de Deus diretamente aos pastores infiéis, tá? Depois, de 11 a 16, onde Deus fala do cuidado dele com as suas ovelhas, com as ovelhas que são dele. Depois, de 17 a 24, Deus vai falar do julgamento que ele vai fazer entre ovelhas e ovelhas. Deus vai deixar um pouco de lado os pastores e vai tratar das ovelhas e das ovelhas, tá? Porém, essas ovelhas que estão sendo julgadas, elas têm tudo a ver com esses pastores infiéis, tá legal? E a última parte vem do 25 ao 31, que é quando Deus vai fazer uma promessa às suas verdadeiras ovelhas. Tá bom, querido? Então, 4 partes. Do 1 ao 10, palavra contra os pastores. Do 11 ao 16, o cuidado de Deus para com as suas ovelhas. Do 17 ao 24, Deus julgando entre ovelhas e ovelhas. E depois, de 25 a 31, Deus fazendo uma promessa às suas ovelhas. Tá certo? E aí no verso 1 começa Deus falando, né? Como sempre, começa assim com Ezequiel. Veio a minha palavra do Senhor dizendo, né? Então a palavra é direcionada aos pastores de Israel. E aí, né, eles vão falar, né, aquela história toda que eu te falei, que não é com a gente que eles estão falando, não é com os pastores, sim. Essa palavra que está em Ezequiel capítulo 34 é com os pastores. Eu já vou fazer um apelo. Os pastores que estão firmes, buscando o Senhor, que não estão nessa condição aqui infiéis, permaneçam firmes ao lado dos seus rebanhos. Não troque a sua atuação pastoral por nenhuma atuação moderninha, como a gente tem visto, pastores descompromissados, pastores que não têm compromisso com seus rebanhos, pastores irresponsáveis, pastores que não pregam a palavra, pastores que trazem prosperologia, que trazem teologia
coach, liberalismo, pastores que trazem um relativismo, antropocionismo para dentro dos seus rebanhos, vão responder. É aí que tem a ver a terceira parte desse texto que fala das ovelhas gordas. Elas estão gordas porque estão se alimentando do antropocionismo, do liberalismo, do humanismo, da teologia coach, da prosperologia. Ovelhas que se alimentam de engodo, elas engordam, tá certo? Tranquilo? Mas a gente vai chegar lá. Bom, então assim, pastores que sabem que não estão no caminho correto, para agora e muda a rota. Muda a rota. Passe a fazer o papel pastoral, pastor antigo, das antigas. Se é para visitar, visite. Se é para visitar 2, 3, 4, 5 vezes o desviado, visite. Se é para falar a verdade no púlpito, fale. Se é para pegar contra o pecado, pregue. Mas não tenha esse descomprometimento com as suas ovelhas, com o seu rebanho. Por quê? Porque essa palavra deixa claro para a gente que Deus vai levar em consideração o quanto nós cumprimos o papel de pastor diante das ovelhas. E aí, o que acontece? No verso 2, deixa eu me achar aqui, amado. No verso 2 ele fala, ai dos pastores que apacentam a si mesmo. Veja bem se essa palavra não bate bastante com ao modernismo que a gente tem vivido, tá? Gente, a luz está mudando, está ficando escura assim, porque hoje está tudo diferente, tá? Tá a luz natural. Eu não estou usando refletor, não estou usando nada, tá bom? Me perdoa aí, mas eu tive que fazer isso aqui, tá bom? Aí dos pastores que apacentam a si mesmos, né? A gente já vê que Deus cobra dos pastores um cuidado, um apacentar. E ele completa, será que os pastores não deveriam apacentar, cuidar? Apacentar aqui é cuidar, amparar, ensinar, proteger ovelhas? Deus faz uma pergunta, reforçando a questão do cuidado. E aí quando chega no verso 3, Deus começa a falar, vocês vestem, né? Vocês comem, se vestem e matam as melhores ovelhas, comem das gorduras das melhores ovelhas, mas não apacentam. Ou seja, não cuidam, não respaldam, não amparam, não tira lá os garrabichos, não tira as impurezas da ovelha, não limpa as ovelhas, não cuida, não apacenta. Deus já começa identificando você. Eu quero te pedir isso em nome de Jesus. Se você tem feito essas práticas de não cuidar, de não apacentar, de não zelar pelo rebanho que Deus colocou na sua mão, muda, cara, muda, porque Deus vai cobrar isso da nossa mão. Verso 4. Esse verso aqui, o verso 4, tem 3 características importantes, tá? E vai atuar nas dimensões da vida da ovelha, né? Ele fala assim, ó, não fortalece as fracas. Ou seja, existem ovelhas que estão fracas, elas estão no rebanho, elas estão dentro do rebanho, elas estão praticando, elas estão ali, estão trabalhando na igreja, mas elas estão fracas. E ele dá a primeira característica desse pastor, não fortalece as fracas. Não curam as doentes. Tem algumas que já ultrapassaram o nível da fraca, elas já estão adoentadas. Por quê, amado? Tudo começa pelo enfraquecimento. É como se esse enfraquecer fosse uma queda de imunidade. E a ovelha fica doente. E aí ele não dá remédio para curar a doente. E aí, finalmente, o que acontece? Não enfaixam as quebradas. Ou seja, elas se quebram. Os ossos da ovelha se quebram, porque a doença da ovelha, geralmente, ela vai para os ossos. Enquanto eu ocultei o meu pecado... Não é isso? Enquanto eu ocultei o meu pecado, o que Davi fala? Dos ossos. Eu não vou falar, né? Eu não preciso falar. Aí você vai dizer, pastor, não tem nada a ver não. Sim, tem a ver sim. Eu começo a ficar fraco, daí a pouco eu estou doente, daqui a pouco eu me quebro os ossos. E a Bíblia fala assim, olha, como dente quebrado e pé quebrado, que é um osso quebrado, assim é um infiel. Ou seja, é muito fácil falar, essa ovelha aí não presta para nada, ele é infiel, ele é sem vergonha. Mas você cuidou quando ela estava fraca, você deu remédio quando ela adoeceu, você enfaixou quando quebrou. A resposta aí é para você mesmo. Eu me faço essas perguntas, tá, amado? Eu me faço essas perguntas. Não trouxeram de volta as desgarradas, não buscaram as perdidas. Querido, isso aí é a segunda característica. Ou seja, não buscaram as desgarradas. Tem ovelha que se desgarra.
E a Bíblia fala daquele pastor que vai atrás da 100ª ovelha. Ele deixa as 99 e vai atrás da 100ª ovelha. Mas tem um discurso por aí onde os pastores dizem: eu não vou atrás de ninguém, ele saiu da igreja porque quis. Eu não vou atrás de ninguém, eu não saio daqui para ir atrás de ovelha. Jesus não é produto barato. Realmente, amado, Jesus não é produto barato. E quando eu quero demonstrar que Jesus não é produto barato, eu faço o apelo. Na hora do apelo eu falo assim: quem hoje entende que precisa de Jesus, vem aqui na frente. Ponto. Veio, não quis vir? Amém, glória a Deus. Isso é provar que Jesus não é barato. Não é ficar aqueles apelos de 50 minutos. Vem! Jesus só vai ser Jesus se você vier hoje na frente do altar e levantar tua mão. Não é nada, mano. O Senhor Jesus não precisa de mim, não precisa de você, não precisa de ninguém. Ele nos amou primeiro. Por isso que ele nos escolheu, porque ele nos amou. Ele, na verdade, escolheu morrer por nós. E isso já diz por que ele nos escolheu. Agora, quando você não o aceita como Salvador, você não aceita que depende dele, você não aceita que precisa dele, desculpa. Não é nem o Senhor Jesus que está te condenando, você se autocondenou. Por quê? A partir do momento que você não aceita, que você não declara com a sua própria boca que você precisou de alguém para pagar a tua dívida de pecado na cruz, você consegue ficar com a tua dívida, você assume a tua dívida, você fica com a tua dívida para você. Porém, nós pastores temos que ir atrás dos desgarrados. Eu falei aqui de Ezequiel capítulo 33, bati na cabeça do pessoal que fica com essa modinha aí de eleito, de eleição, bati muito, e eu vou dizer novamente aqui. Aquele texto de Ezequiel 33, Deus está falando com Ezequiel que se você não for lá e não falar, pastor, com aqueles que precisam ouvir e ele morrer no pecado dele, a responsabilidade é nossa. Então tá aqui, ó. Vá buscar os desgarrados, faça uma visita, faça 2 visitas. Na terceira, leve um diácono, leve os diáconos e mostre, olha, ele não quer mais. Eu vou parar por aqui, mas você fez o seu papel. Agora, arrotar de púlpito que você não vai atrás de ovelha, me perdoa, você está trazendo condenação para a sua própria vida. Então, uma das características que Deus faz aqui no versículo 4, dizer dos pastores é que eles não foram atrás das ovelhas desgarradas, não buscou as ovelhas perdidas, e isso é bíblico. Quando você não faz isso, você está enquadrado nesse texto aqui. Amém, querido? Então, se eu estiver falando mentira, faz assim, ó, rasga da tua Bíblia a página que fala, né, de buscar a ovelha perdida. E no final a terceira característica é: mas dominam sobre elas com força e tirania. Isso tem acontecido, amado? É o que mais tem acontecido. Pastores se intitulando dono da igreja, pastores se intitulando patrões, administradores, os caras da igreja. Não, você é só pastor. E deixa eu te falar uma verdade, você é pastor auxiliar de Jesus. Você que se diz pastor presidente, você é só pastor auxiliar de Jesus. Nós, como pastores, estamos aqui fazendo um trabalho de auxiliar o trabalho de Jesus. Ele é o verdadeiro pastor, nós somos pastores auxiliares. Você não é dono de coisa nenhuma. Você não é dono de coisa nenhuma. Tem um corinho aí, né, de fogo. Eu vou falar do corinho. Que diz que se Deus puxar a tomada, não canta, não prega, não faz mais nada, é verdade. Eu tô aqui falando, mas se Deus acabar minha respiração agora, eu caio duro aqui, ó, e você vai ficar filmando e você nunca vai saber que eu morri. Que nem publicar o vídeo eu publiquei. Só se vier alguém, né, meu filho vier, minha mãe falar, ó, publica aí pro povo ver. Se Deus agora tirar o meu fôlego, eu morro, eu caio agora, duro aqui e acabou. Então você não é nada, pastor. Nós não somos nada, eu não sou nada, você não é nada. E aí fica dominando com tirania. O cara quer ir embora. Ah, pastor, Deus falou comigo, eu estou indo para outro ministério, eu estou indo para outra igreja. Amém, abençoa ele, pergunta se ele tem certeza. Diz para ele o seu anseio. Olha, eu não vejo isso, eu acho que você ainda tem o que fazer aqui, mas eu não sou seu dono. Você é ovelha de Jesus. Você vai estar dentro do aprisco de Jesus? Então vai, eu te abençoo. Mas não. Tem pastor que, eu vou te amaldiçoar se você sair daqui. Pastores que, né, infelizmente, a literatura dos discípulos de Watmani, não foi bem de Watmani não, tá? As literaturas dos discípulos de Watmani, né, um grande escritor oriental, trouxeram muito erro em relação ao livro Autoridade Espiritual. E aí tem pastores que se acham os verdadeiros reizinhos, os verdadeiros príncipezinhos, e que dominam, e que querem ser tiranos. Vai tomar vergonha na cara, vai ler sua Bíblia e para de enganar o povo. Para de enganar o povo.
Para de enganar o povo. Porque o pastor tem que ser honrado. Amém, realmente. Honra a quem tem honra. 2 erros. Honra não é nada disso que você diz ser. Honra não é o cara ir lá abrir a tua porta, tapete vermelho para você descer. Eu conheço um pastor que ele para na entrada, tem que vir os diáconos para tirar a correntinha para ele passar. É um pastor aqui da Zona Oeste do Rio de Janeiro. Eu não vou nem entrar em detalhes. Eu conheço pastores que andam com segurança. Pastores que ele não sai do carro se o diácono não vier e não abrir a porta para ele. Amado, tu é pó como todo mundo e por pó tu vai voltar. Assiste a minha pregação, sermão. Meu próximo sermão vai falar disso. Tu é pó como todo mundo e por pó tu vai voltar, querido. Tá bom? Aí fica agindo com tirania, se acha o todo-poderoso, isso não é honra. Primeiro erro, isso não é honra. Honrar é outra coisa. Honrar é respeitar. Honrar é ter lealdade. Honrar é ser sincero. Pastores, tem ovelhas que são sinceras com você e você acha que não. Você afasta essas ovelhas. O texto vai falar aqui. Você afasta essas ovelhas por quê? Você não quer ninguém que fale algo que venha te contrariar, né? Porque você é o tirano. Vai ter caráter. Vai mudar o teu caráter. Vai trabalhar o seu caráter. Tá? E o segundo erro dessa palavra é o seguinte, que honra a quem tem honra, ou seja, honra a quem sabe ser honrado, honra a quem honra a honra que tem. E quem honra a honra que tem, sabe honrar também. Então, fica a dica aí. No verso 5 ao verso 6, Deus vai reclamar sobre um efeito que os pastores causaram de espalhar as ovelhas. Por quê? Porque os pastores modernos, como naquela época, eles espalham as ovelhas. Eles espalham as ovelhas. Ou seja, aquela ovelha está contrariando, está me contrariando, está me desrespeitando, porque eu sou o tiraninho, o reizinho, né? Então, eu afasto, eu espalho as ovelhas. Por isso que não vai atrás da ovelha desgarrada. Os irmãos estão entendendo? Não vai atrás das ovelhas desgarradas, por quê? Porque a ovelha desgarrada um dia deu trabalho. A ovelha desgarrada um dia falou a verdade. A ovelha desgarrada um dia falou besteira, muita besteira. Mas quem não falou, amado? Quem não falou besteira? Enfim, vamos continuar aqui. No verso 7 ao verso 10, Deus chama a atenção, né, dos pastores e traz a palavra dele. Traz uma palavra forte. Muitos comentaristas dizem que esse texto não traz um juízo para os pastores. Traz. Do verso 7 ao verso 10, acompanha. Deus faz um resumo, né, do que eles fizeram, do que eles trouxeram para as suas ovelhas, das consequências. Deus faz um mini resumo. E aí Deus vem e diz que está contra os pastores. Eis que estou contra os pastores de Israel. Vocês deixarão de ser pastores, deixarão de apacentar a si mesmos, e eu livrarei as ovelhas da boca dos pastores, para não servirem mais de comida. Então, querido, presta atenção. O juízo de Deus é muito sério em relação aos pastores. E talvez seja por isso que Deus não precisou colocar aqui, estipular, nem especificar nada do que ele vai fazer com os pastores, mais do que já está especificado. Quando Deus fala assim, estou contra ti, amado, a casa caiu. Você viu nos episódios passados, aqueles que eu resumi, que Deus estava contra o faraó do Egito, que Deus estava contra o rei de Tiro, e você viu o que aconteceu com eles? Quando Deus fala, estou contra vocês, pastores de Israel, a casa caiu, literalmente, vai cair. Hoje você está bem, você está andando, e aqui não é inveja não, tá, amado? O pastor Alex está falando isso porque ele não tem um ministério grande, ele não tem 1000 ovelhas, ele não tem carro importado, amado. Não é inveja não, muito pelo contrário, eu tenho até medo de um dia, que eu acho que Deus não tem isso para mim, eu tenho até medo de um dia não saber lidar com isso e me corromper, porque o nome disso é corrupção. Tá? Então não é inveja não, mas eu fico observando, tá? Eu fico observando essas coisas. Então, assim, um dia você vai ter que dar conta disso tudo. Porque Deus diz que vão deixar de ser pastores. E vão. Seja lá no fim, vai deixar de ser pastor. Amado.
É muito complicado. Vão deixar de apacentar a si mesmo, ou seja, toda essa regalia, esse apacentar a si mesmo aponta para essa regalia toda que alguns pastores têm. Digno é o obreiro do seu salário. Eu não estou falando aqui de salário pastoral, não estou aqui falando de sustento pastoral, não estou falando do respeito ao pastor, do cuidado que a igreja tem para com seu líder, seu guia, seu pastor. Eu não estou falando disso, não. Eu estou falando de regalias desnecessárias. Eu estou falando de caprichos que certos pastores têm desnecessários. Uma vida que não condiz com a realidade da vida de Jesus, do estilo de vida de um adorador. Que mesmo sendo um estilo de vida do nível melhor possível, o cara mora bem porque é pastor de uma igreja mega, ultra, power, super, não precisa de ostentação, e tem gente que ama ostentação. Cuidado, Deus está olhando para você. E vamos continuar, amado, vamos continuar. Então, de 7 a 10, Deus faz o resumo e traz uma palavra de juízo aos pastores. Ele fala: eis que estou contra vocês. Vocês não serão mais pastores. Vocês deixarão de apacentar a si mesmos. Vai acabar a regalia. E vou tirar as minhas ovelhas da boca de vocês. Ou seja, vocês vão parar de matar as ovelhas para se alimentar, para ter esse capricho, para ter sustento, para ter essa regalia. E aí, do verso 10 ao verso 16, Deus começa a falar do cuidado que ele tem com as suas próprias ovelhas. Olha que coisa linda, do 10 ao 16, Deus vai falar assim: eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e as buscarei. Ah, e eu quero falar uma coisa, do 10 ao 16 a gente vai ver aqui um futuro. Aconteceu naquela época, quando Deus reuniu novamente Israel, depois do exílio, porque aqui a gente está num clima de exílio. O pano de fundo é Jerusalém caindo lá, ok? Esse capítulo aqui está acontecendo depois da queda de Jerusalém. Nabucodonosor invadiu Jerusalém e destruiu o templo de Salomão, ok? Estamos localizados aqui. Passaram alguns tempos aí, talvez 1, 2 anos da invasão, tá? A gente está aqui há mais ou menos 1, 2, quem sabe até 3 anos. A gente não tem o certo. Ezequiel não data essa palavra aqui, tá legal? Mas Jerusalém já está invadida. Por quê? Porque o sobrevivente veio e chegou a ele nos episódios anteriores, lembra? E só o percurso do sobrevivente dá aí mais ou menos 1 ano de invasão. Só o percurso do sobrevivente. Então a gente não pode afirmar se aqui não está já com 2 anos aí da invasão. Amém, amados? Tudo bem? Tranquilo? Bom, beleza. Então aqui a gente vai ver uma promessa que aconteceu, é o já. Sim, Deus reuniu, trouxe o povo de Israel de volta do exílio, mas o ainda não. Deus ainda vai nos reunir todos como ovelhas, porque, deixa eu falar outro detalhe, pastores, nós somos pastores, mas nós não deixamos de ser ovelhas. Nós somos pastores, mas nós não deixamos de ser ovelhas. Vamos continuar aqui. Eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e as buscarei. Por quê? Porque elas estão desgarradas. Quando Deus fala de buscar, é buscar aquelas que não estão no aprisco, aquelas que fugiram, aquelas que foram afugentadas, aquelas que tiveram que sair de perto dos tiraninhos, né, dos reizinhos. As livrarei de todos os lugares por onde forem espalhadas no dia das nuvens e das densas trevas. Ou seja, isso aqui é um sinal para a gente de dias de nuvem e trevas que aconteceram agora em Jerusalém, com a invasão de Jerusalém, mas dias e nuvens de que ainda vão acontecer. Deus vai buscar os perdidos nesse dia também, tá? Vou tirá-las do meio dos povos e congregarei dos diversos países. Vou apacentá-las nos montes de Israel, junto às correntes de água. Deixarei que paste em bons pastos. Ali elas se deitarão. Eu mesmo apacentarei as minhas ovelhas e as farei repousar. Buscarei as perdidas, trarei de volta as desgarradas, enfaixarei as quebradas, curarei as doentes. Mas destruirei as gordas e fortes e apacentarei com justiça. Calma. Então aqui a gente vê uma promessa de Deus, ou seja, Deus falando com as suas ovelhas do cuidado dele. E você vê que Deus fazendo o reverso, ele vai buscar as desgarradas, né? Vai trazer de volta, vai trazer de novo, vai dar paz, vai dar segurança nos montes de Israel. Por isso que a gente vê que essa palavra está tratando de um tempo mais apocalíptico, por final, aponta para o reino do Messias, é a minha interpretação, tá bom, querido? Mas Deus, ele faz um reverso, ele fala assim, olha, eu mesmo apacentarei as minhas ovelhas e as farei repousar, buscarei as perdidas, trarei de volta as desgarradas, enfaixarei as quebradas, curarei as doentes. Amado.
Deus ele vai cuidar das nossas feridas, Deus vai cuidar da nossa fraqueza, Deus vai cuidar das nossas doenças, Deus vai cuidar daquilo que foi quebrado. Então, ovelhas desgarradas, agora a minha palavra é para você. Você de repente está me ouvindo, você está afastado, você está desigrejado. Não, isso não existe. Procure um lugar para que você seja apacentado. Por um auxiliar de Jesus, sim. Mas volte para os caminhos do Senhor. Volte, porque a igreja é o lugar de prática. É o lugar onde praticamos essa vida de Deus, essa vida de relacionamento entre as ovelhas. Não dá para praticar a vida cristã isolado. Não dá para praticar a vida cristã sem uma comunhão. A comunhão faz parte da vida cotidiana de um cristão e ela serve de plataforma como prática de uma vida cristã saudável. Amém, querido? Então volte. Você que está desgarrado, volte em nome de Jesus. Algum pastor te feriu? Eu peço perdão a você em nome de Jesus por esse pastor que te feriu. Mas volte, procure um pastor sério, um pastor de caráter, um pastor que tenha sido tratado. Procure e volte para os caminhos do Senhor. Amém? Ele diz que vai julgar entre ovelhas gordas e fortes. E aqui a gente já vai entrando no versículo 17 ao 24, que Deus vai trazer juízo às ovelhas. E ele diz, eu apacentarei com justiça. Outra característica, tá? Quando ele fala das ovelhas gordas, ele diz que vai apacentar com justiça. Por quê? Porque o que nós vemos aí são pastores que não apacentam com justiça. Pastores mentirosos, malandro, não largou a malandragem da vida pregressa, né? Tá cheio de pastor malandro aí, pastor mentiroso, da mentirinha branca, pastor que dá jeitinho brasileiro, pastor sem vergonhozinho que, né, tá sempre dando um jeitinho, 2 pesos e 2 medidas. Uma hora fala com alguém uma coisa, outra hora o pastor fala com outra coisa. É 2 palavras e 2 medidas. 2 irmãos se degladiando e ele fazendo média com cada um dos irmãos. Isso é falta de verdade, isso é falta de Cristo, isso é falta de caráter, isso é falta de vergonha na cara. Então assim, vai se converter, pastores que fazem isso. Por isso que Deus diz aqui que vai apacentar com justiça. Sabe por quê? Porque falta-nos obras de justiça. A nossa justiça é como trapo de imundícia. Sim, a nossa justiça não serve para nada. Sim, nós somos falhos, mas quando nós nos convertemos e deixamos Deus permear o nosso caráter, as nossas atitudes, a nossa justiça começa a fluir como a justiça de Deus. O caráter de Cristo em nós é que vai fazer o balizamento, parâmetro das nossas atitudes. Então, cuidado. Pastores que não têm justiça, que mentem, cuidado. Você não está impune. Ovelhas que se desgarraram por causa disso, voltem. Ainda existem pastores sérios, ainda existem homens de Deus na face da terra. Voltem para o aprisco, procurem. Não é pecado você procurar um bom pastor, um homem capacitado, um homem que pregue o evangelho, um homem que não suba no púlpito para ficar contando historinha, um homem que pregue o evangelho. Procure e você vai achar. Talvez não seja aquela igreja glamurosa, não seja a igreja da parede preta, igreja cheia de jogo de luz, igreja onde o cara faz um solo de guitarra a cada 2 minutos. Talvez não seja isso, mas talvez, ovelha desgarrada, seja essa igreja aí que esteja precisando de alguém disposto a praticar o caráter de Cristo em si. Talvez seja o seu lugar de aprendizado, o seu lugar de prática. Amém, querido? Vamos seguir. Então, do 17 ao 24, Deus vai falar dessas ovelhas gordas, né? Julgarei entre ovelhas e ovelhas, entre carneiros e bodes. E aí eu quero falar uma coisa para você, que eu não falei antes, mas vou falar agora. Para provar a você que esse texto aqui de Ezequiel não está falando de líderes espirituais, líderes políticos de Israel. Não! Eu vou te dar alguns textos e eu quero que você anote. Pega a caneta aí, né? Primeiro, Salmo 23. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ali é o exemplo de um pastor. Quando o Davi fala que o Senhor é o seu pastor, ele está falando do próprio Deus pastoreando. Isso significa que aquele parâmetro do Salmo 23 é o parâmetro que deve ser seguido. Jamais seremos como Deus no pastorear. Porém, entretanto, todavia, deveríamos imitá-los. Sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Palavra de Paulo. Então, né? João capítulo 10. Lê do versículo 1 ao 21. Em nome de Jesus eu vou te pedir. João capítulo 10,
do verso 1 ao verso 21. É o próprio Jesus falando de pastorado, tá? Então Jesus está falando dos falsos pastores, dos pastores infiéis. E ainda tem gente que vai dizer que Ezequiel 34 não está falando de pastores. Quando você lê esses textos, eu acho que você vai entender. Bom, Mateus capítulo 25. Mateus capítulo 25, do verso 31 ao verso 46, é essa parte aqui de Ezequiel, do capítulo 34 de Ezequiel, de 17 a 24. Julgarei entre ovelhas e ovelhas e entre carneiros e bodes. É necessário... Deus vai fazer uma pergunta, né, para as ovelhas grandes, gordas, as ovelhas gordas, a gente vai falar das ovelhas gordas. Será que não basta a pastagem que você já tem? Né? Deus está perguntando às ovelhas gordas. É necessário passar os pés no resto do pasto? É necessário pisar o resto do pasto? Deus está falando que existe um resto de pasto. Por quê? Porque as ovelhas gordas não deixavam as ovelhas mais fracas pastarem. Então, olha, é uma consequência. Se o pastor não cuida da ovelha fraca, da ovelha doente, da ovelha quebrada, ela não consegue chegar ao pasto para pastar. Então as ovelhas que são melhor tratadas pelo pastor, elas vão lá e comem o pasto bom, o pasto mais fácil, o pasto mais nutrido. E ela deixa o resto do pasto, aquele que elas não querem, os pastos mais baixos, os pastos mais secos, os pastos mais mortos, ela deixa para as ovelhas mais fracas que vão chegar depois, atrasadas. Mas isso não é o suficiente, porque elas vão pisar, essas ovelhas mais fortes, elas vão pisar esse pasto bom. Está interpretado? Está vendo como é que a ovelha gorda tem fechamento do mau pastor, do pastor infiel? Porque para o pastor infiel, quem presta são as ovelhas que dizimam muito, quem presta são as ovelhas gordas, quem presta são as ovelhas que têm um grande dízimo, pode adulterar, pode pecar, quem presta são as ovelhas que, né, não vale nada. Não são consertadas. Por quê? Porque trazem alguma vantagem para esse pastor. Ou seja, ou é porque elas fazem algum serviço que ele não tem como trocar, não tem como colocar outro no lugar, ou elas trazem um bom dízimo, então ele nunca vai tocar nessas ovelhas, em detrimento das ovelhas fracas. E aí Deus pergunta, é necessário pisar os pés no resto do pasto? Não lhes basta o fato de ter bebido a água limpa? É necessário turvar a água com seus pés? Ou seja, as ovelhas mais fortes, elas chegam nas fontes de água primeiro. Já expliquei o porquê. E aí elas bebem água limpa e depois elas turvam, elas pisam e levantam a lama do fundo do rio, da nascente. E aí as ovelhas que chegam depois, por serem fracas, quebradas, doentes, elas vão beber água lameada, água enlamaçada, turvada. Amém, querido? É isso que acontece na prática nas nossas igrejas. Estou explicando aqui para você. Palavra dura? É, amado, mas é o que acontece. As minhas ovelhas, além de comer e beber o que vocês pisaram, né? As minhas ovelhas têm... Deus faz essa pergunta. As minhas ovelhas têm que comer e beber o que vocês pisaram? Deus julgará entre ovelhas magras e gordas. Ah, pastor, não estou entendendo. Mateus 25, de 31 a 46, vai explicar tudinho para você. Tá bom, amado? Vai te explicar. E aí você vai ver que eu não estou falando besteira e que essa palavra de Ezequiel, ela é uma palavra para os nossos dias também. E aí Deus fala o seguinte, né? Com os ombros dão empurrão, com os chifres rechaçam as ovelhas fracas. Livrarei minhas ovelhas da rapina, ou seja, de serem alimentadas pelos animais selvagens. É a repetição do texto anterior, que Deus diz que vai livrar as ovelhas dele de serem alimento dos animais selvagens. Por quê? Porque a ovelha fraca ela acaba sendo presa fácil para o predador, e o predador aponta para o nosso inimigo, para as aflições do dia a dia, para as aflições, para os momentos do dia mau. E aí, as ovelhas mais fracas, elas são presas fáceis dos animais selváticos, ou seja, do inimigo, do adversário, das circunstâncias desfavoráveis, dos problemas, dos dias maus. Livrarei minhas ovelhas, porei sobre elas um pastor, o meu servo Davi. Eu, o Senhor, falei. Aí você deve estar pensando, pastor, como que ele vai colocar Davi? Se esse texto aqui do exílio já é depois de Davi. O Davi aqui é Jesus, amado. Davi aqui é Jesus. O meu servo Davi que ele está falando aqui é o próprio Jesus. E agora a gente está entrando na reta final, do 25 ao 31, tá? Nessa parte Deus vai reforçar a aliança, que foi a que eu li aqui na introdução, um texto lindo, uma promessa de Deus. Farei aliança de paz com vocês, livrarei as ovelhas dos animais selváticos, para
viverem em segurança. Eu já falei aqui sobre aliança de paz. A aliança de paz é quando Deus fala assim, ó, basta, chega, passou o tempo do juízo. Toda vez que passa um tempo do juízo, Deus faz uma aliança de paz comigo, com você. Porque todos nós vivemos o dia do juízo nas nossas vidas. Então, assim, Deus vai fazer uma aliança de paz para conosco, comigo e com você. Deus faz uma aliança de paz. Derramaria uma chuva de bênçãos. Né? Deus está falando que vai derramar uma chuva de bênçãos. E aqui não é prosperologia, não. Aqui é uma chuva de bênçãos real. Deus vai derramar. Muito embora esse texto esteja falando lá do tempo futuro, creia que existe o já e o ainda não. E existem os lapsos que Deus vai dando no decorrer para mostrar que Ele não muda, que esse é o método, o modelo que Ele vai executar durante as nossas vidas. Então, assim, derramarei chuva de bênçãos. Olha que coisa linda, amado. Você, como eu, que somos ovelhas, que um dia fomos pisoteadas, desgarradas, humilhadas, sim, fomos rechaçadas, sim, porque contrariamos, porque falamos a verdade, porque gostamos da palavra, porque pregamos a verdade, porque atrapalhamos o meio de vida que os pastores inescrupulosos criaram, em vez do estilo de vida que a verdadeira adoração traz. Essa palavra é para nós. As árvores darão o seu fruto, as ovelhas estarão seguras e saberão que eu sou o Senhor, quando eu quebrar o jugo que estavam sobre elas. Ou seja, as árvores vão servir de alimento, tanto fruto como de alimento, como suas folhas de remédio, aleluia. E nós estaremos seguros debaixo da mão de Deus. Existe um aprisco para você ser alimentado. Creia que existe um aprisco para você ser alimentado, que Deus não esqueceu de você. Ele ainda preza pelo seu alimento. Ele fala que nós saberemos que Ele é o nosso Deus. Sim, quando isso acontecer, Ele vai quebrar o jugo. O que é o jugo? O jugo aponta para doutrinas hipócritas, para doutrinas de 2 pesos e 2 medidas, para doutrinas mentirosas que são impostas sobre nós. O jugo era um instrumento que era colocado sobre os ombros dos animais, o lombo dos animais, para conduzi-los no caminho sem que eles se separassem um do outro. Então o jugo, quando Jesus vai falar, Ele está usando esse instrumento do plantio, esse instrumento da carga, do peso, de levar o peso de carga de um animal, como exemplo de mesma doutrina, mesmo jugo. Então cuidado, porque Ele vai tirar, Ele vai quebrar esse jugo de falsas doutrinas dos nossos lombos. Você não vai mais se submeter a pastores irresponsáveis. Amém? Lhes darei plantação memorável, saberão que eu sou o Senhor Deus e estou com elas, e elas são meu povo. Amados, antes de uma plantação memorável, de uma chuva de bênção, antes de um alimento, de uma árvore frondosa de sombra de segurança, presta atenção nisso, saberão que eu sou o Senhor, que eu estou com elas e elas estão comigo e elas são meu povo. Estar com Deus não tem preço. Por isso que eu estou falando para aqueles que se desviaram, que se desgarraram, voltem. Estar com Ele não tem preço. Você é povo, sim. Muito embora alguém disse que um dia você era filho do diabo. Eu não sei com quem que eu estou falando. Se algum pastor, se alguém disse que você era amaldiçoado, que você saiu da igreja dele, que você não foi abençoado, que seja quebrada toda palavra de juízo sobre a tua vida. Volte para que você se conserte com Deus, para que você possa receber a sã doutrina e que você possa consertar com Deus aquilo que precisa ser consertado. Que caia da tua vida toda mentira, que caia da tua vida todo engano, que caia da tua mentira da tua vida todo pecado, que caia da tua vida toda palavra de juízo que lançaram contra você. Volta, porque Deus vai falar aqui, saberão que eu sou o Senhor Deus e estou com elas e elas são meu povo. Nós somos povo do aprisco, ovelhas do aprisco dele. Vocês são minhas ovelhas, ovelhas do meu pasto. Vocês são meu povo e eu sou o seu Deus, diz o Senhor. Não vale a pena você continuar afastado dos caminhos do Senhor. Não vale a pena você continuar afastado dos caminhos do Senhor. Volte, volte. Aqueles que são os pastores que ainda se mantêm fiéis, permaneçam. Orem uns pelos outros, ore por mim, ore pela minha vida. Quem está de pé, cuide para que não caia. Eu não sou ninguém. Eu estou trazendo essa palavra, é o livro de Ezequiel que eu estou trazendo. Eu sou um borra-botas. Eu sou o último dos pastores. Eu sou o que não serve para nada. Mas como eu estou trazendo o livro de Ezequiel, aprove a Deus me permitir falar essa palavra. Aqueles pastores que estão de pé, cuide para que não caiam, permaneçam firmes. E você que se afastou, volte.
porque Deus tem chuva de bênçãos para nós. Deus vai nos apacentar, Ele mesmo é quem vai nos apacentar, vai nos livrar dos animais selváticos, do sofrimento, da dor, vai nos livrar de tudo que nós passamos. E nós seremos ovelhas do seu pasto, e Ele será o nosso Deus, e nós viveremos com Ele para todo sempre. Amém, querido? Glória a Jesus. Não me odeia, não. Me ama. Amém, amado? Ore por mim, porque não é fácil. Cada palavra dessa que eu trago vem rebordosa na minha vida. Eu tenho minha mãe que intercede por mim, tenho outras pessoas que intercedem por mim, mas eu quero pedir para você, me ame, ore por mim e não me deixa não, me acompanha. Não porque eu mereça, não porque eu sirva para alguma coisa, mas é porque a gente está trazendo a palavra de Deus e Deus quer te instruir. Amém, querida? Fica com Jesus, amado.